Olá! Documento histórico para garantir um padrão de conquistas aos povos e às nações. A Declaração dos Direitos Humanos possui 30 artigos. É a partir dela que a humanidade reconhece o compromisso de igualdade entre as pessoas, sem qualquer tipo de distinção ou escolha do indivíduo. No programa de hoje, nós vamos falar sobre esse assunto. Você vai conferir reportagens especiais produzidas pelas TVs universitárias gaúchas, integrantes da Rede Prosa, que abordam o tema. Começa agora mais um Conexão Conhecimento. Mesmo sendo reconhecida desde a primeira metade do século passado, ainda há espaço para demonstrações que ignoram os princípios da Declaração dos Direitos Humanos. Um deles é a garantia do ensino básico fundamental a todos, como mostra a reportagem da série sobre direitos humanos da TV Unifra de Santa Maria. Eu não sei escrever. O que a professora faz no quarto eu não consigo acompanhar, não consigo escrever. O Tiago tem 19 anos, tem uma família, mas não conhece o pai. Ele tem carteira de identidade e por isso faz parte da estatística de 200 milhões de brasileiros. O Tiago sabe desenhar o nome, mas não sabe ler nem escrever outra coisa. E parece ainda ter as portas do caminho da vida fechadas para ele. Trabalho ninguém quis me dar. O convívio com limitações significativas no funcionamento intelectual acompanha o jovem desde a infância. Para diminuir as carências, Tiago recicla lixo enquanto a mãe, que cuida dele e de outros 3 irmãos, vende panos de prato para sustentar a casa. Como um dos irmãos de Tiago frequenta a escola, ela recebe uma ajuda do governo federal no valor de R$ 134 por mês, enquanto não cansa de buscar ajuda ao problema do filho mais velho. Porque tem uma dificuldade na cabeça, que me disseram, né? Não sabe ler, né? Mas eu queria que ele soubesse, né, moço, para ele ter um serviço, né? Porque daí não dão serviço, se a gente não sabe ler nem escrever, não dão serviço, né? Quando ele completou os 18 anos, ele quis parar de estudar porque ele não quis mais, né? Que ele ficou com vergonha porque ele disse que era muito grande para estudar e ele não aprendia, né? Sem educação básica, sem trabalho, sem amparo para sobreviver como qualquer outra pessoa, o Tiago parece estar muito distante de qualquer direito universal. A Declaração Universal dos Direitos do Homem foi redigida e assinada por representantes de vários países em 10 de dezembro de 1948. Ela é ainda o documento mais traduzido no mundo. Há cerca de um ano, eram mais de 400 traduções. Mesmo ao acesso da leitura e da compreensão de quase 7 bilhões de pessoas, há gente que ignora o documento. E sabe por quê? Em seu artigo 26, a Declaração Universal dos Direitos Humanos garante a toda pessoa o direito à educação. Ela deve ser gratuita pelo menos no ensino fundamental e deve visar a plena expansão da personalidade humana, ao reforço dos direitos do homem e das liberdades fundamentais, e deve favorecer a compreensão, a tolerância e a amizade entre todos. Pertence aos pais o gênero de educação a dar aos filhos. Mas o Tiago não teve sequer o direito de conhecer um direito que é seu. Já ouviu falar numa coisa chamada direitos humanos? Não. Não? Nem sabe o que é direitos Não. humanos? Por que tu não sabe? Porque eu nunca ouvi falar disso. E aí muitas pessoas, de fato, desconhecem o seu direito. E por desconhecer o seu direito, acabam pautando muitos assuntos que seriam pertinentes a esta comissão tão importante, que é a Comissão de Direitos Humanos, buscando visualizar o reparo ou o dano junto à Comissão da Educação. Para este professor, a Declaração Universal dos Direitos Humanos tem valor moral, mas desde que foi criada há quase 70 anos, não encontra força para se impor como lei nos países ricos ou pobres. E é um processo muito longo, porque há interesses políticos dentro de cada país, há conflitos entre países que fazem parte desse mesmo bloco, há interesses empresariais, há interesses de grupos e classes dentro dos estados que, de certo modo, não deixam ser um processo tão simples a implementação disso. O que acontece é que os países, ao longo da história e do tempo, têm
na medida das suas forças, implementado e buscado dar garantia e cada vez mais concretude, vamos dizer assim, tornar concreta a norma ou as normas que advém da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Vidas semelhantes à do Tiago eram comuns no Brasil até os anos 50. Foi só a partir da segunda metade do século passado que conseguimos diminuir o analfabetismo e pouco mais de meia década que atingimos índices menores que 10% na nossa população. Aqui no estado, o analfabetismo atingia pouco mais de 6% da população em 2013. Se tu conseguisse aprender a ler e escrever, o que tu gostaria de ser? Soldado. Por quê? Para servir nosso país, pegar um serviço decente, ajudar a mãe, minha família. Enquanto presidente da Comissão de Direitos Humanos, a gente faz o enfrentamento, como eu coloquei, a todas as questões que são pontuais, que cabe a nós, como legisladores, encaminhar até o Executivo, dar resolutividade. No que passa mais é a questão de regimento, questão orçamentária, nós ficamos amarrados de fato, por mais que você tenha uma reforma do regimento, tu não tem como colocar a questão que é de poder legislativo na esfera governamental ou de executivo. O ser humano só tem a sua dignidade plena quando ele não prejudica que o outro ser humano também tenha a capacidade de ter a realização plena da sua dignidade. E mais que isso, quando ele faz esforços para que o outro consiga ter. Do contrário, eu não tenho minha dignidade plena. Eu também quis estudar, mas eu não consigo. Bom, falar sobre direitos humanos não é tarefa fácil, principalmente quando o assunto são os presidiários. A equipe do Centro Universitário Metodista IPA foi até o Presídio Central de Porto Alegre para mostrar um lado quase desconhecido para a sociedade. Acompanhe. Dados do Ministério da Justiça de 2014 mostram que existem no Brasil 570 mil presos para 317 mil vagas disponíveis. A maioria é de casos como furto, tráfico de drogas e estelionato, representando 51%. O Rio Grande do Sul ocupa a 5ª posição no ranking nacional, com pouco mais de 28 mil apenados, com 67% deles do regime fechado. Por se tratar de um número muito elevado de presos, um dos maiores problemas do sistema penitenciário é a manutenção dos direitos humanos. Mas você sabe o que são os direitos humanos? Na definição, direitos humanos visam resguardar os valores mais preciosos de qualquer pessoa, como a solidariedade, a igualdade, a fraternidade, a liberdade e a dignidade. No Presídio Central, aqui no estado, existem alguns projetos que tentam tornar a vida atual e futura dos presidiários um pouco melhor. Eu posso citar o projeto de porta de entrada, que todo preso que entra dentro do presídio central, ele passa por uma bateria de perguntas, uma bateria de exames, principalmente para ser identificado a questão da tuberculose, a questão da AIDS e outras doenças que são provenientes do cárcere mesmo. Recentemente nós tivemos pessoas ligadas ao sistema prisional do Rio de Janeiro, São Paulo, vindo aqui no presídio central justamente para pegar esse know-how que o Presídio Central tem desenvolvido. Aqui os detentos trabalham em projetos artísticos. Existe a possibilidade de venda desses produtos e a cada 3 dias trabalhados, 1 dia é reduzido da pena total. E a educação também é assunto importante no presídio. Nós trabalhamos num regime de provas parciais e conclusivas e de conclusão, da alfabetização ao ensino médio, séries finais de 1º grau e as 3 séries finais do ensino médio. Tem uma imensa procura por vagas na escola, e a frequência é muito boa, principalmente o grupo que frequenta o ensino médio, está no 2º grau.
E é claro que na evolução dentro do processo educativo, tu sente essa mudança de comportamento, né? Porque a nossa maior intenção nesse processo todo, além da formação dele, né, da conclusão de estudos, é que os seus filhos, né, lá fora, não repitam as suas situações. Então, mostrar que através da educação a gente pode ter um outro caminho, uma outra situação, uma outra vivência e uma outra expectativa de vida, né? Ainda no Presídio Central, o Centro Universitário IPA possui o Observatório das Juventudes. Então, o Observatório das Juventudes ele tem, na verdade, duas grandes etapas, né? A primeira etapa é a construção desse perfil, né? Tentar compreender quem é esse jovem que ingressa no sistema prisional. E na outra ponta, digamos assim, desse projeto do observatório com esses dados empíricos devidamente analisados e construindo uma base de dados que seja confiável em termos de tradução, digamos, da realidade que existe aí, nós conseguimos, de alguma forma, tensionar as políticas públicas no sentido de quais devem ser as medidas mais adequadas para tentar, de alguma forma, estancar esse fenômeno. O cerne da situação, na realidade, é tu ter uma compreensão do sujeito melhor, né? Procurar não se basear em estereótipo, né? Fugir desses estereótipos, é tentar ter uma compreensão real, porque projetar uma política pública, ou tu projetar alguma situação para melhora de direitos humanos, tu tem que estar baseado em realmente para quem tu está fazendo. E essa compreensão do sujeito-alvo é o grande detalhe, é expandir a compreensão do sujeito para que possam ser feitas políticas públicas mais assertivas, que elas possam trazer realmente alguma melhora e modificação, e não se basear no estereótipo que vem se construindo aí ao longo da história. O principal objetivo destes e outros projetos é mudar o conceito que a sociedade como um todo tem do Presídio Central. E o diretor sabe dessa dificuldade. E justamente por isso que nós não podemos aceitar então esse rótulo de pior presídio do Brasil. Nós temos atividades bem alicerçadas, né, inclusive como referência. Então, é justamente isso que a gente quer mostrar, né, para a nossa comunidade, que realmente não é essa a verdadeira realidade. Não descartamos também que nós temos problemas, tá? Mas esses problemas, com o tempo, a gente consegue resolver. No próximo bloco, você acompanha mais uma reportagem da série da Rede Prosa que fala sobre direitos humanos. Nós já voltamos com mais Conexão Conhecimento.